Quartou, hoje é dia 16 de outubro e ontem foi dia 15 de outubro, dia do professor, né? Olha, que lembrança boa. Pois é. Todos nós já fomos educadores de alguém, né? Mas o professor que está lá no dia a dia, no tete a tete, merece muita valorização. Parabéns para você, professor. Professor de CMEI, professor do ensino fundamental, professores do ensino médio. Educação de jovens e adultos, o o EJA. EJA. Parabéns. É tão importante essa profissão e tão pouco valorizada no nosso país, né? Sim. Tão pouco valorizada. E tão pouco agora difundida. As pessoas não querem mais ser professores. Né? Nas faculdades tem acabado o curso, né, de pedagogia. Infelizmente. Então, para você que é professor, o nosso carinho aqui do Femininas, a Lu é professora. Eu já fui professora. Sim. O nosso carinho para você, a nossa reverência. Vocês deveriam ser reverenciados. Os profissionais mais bem pagos desse país deveriam ser vocês. Verdade. Porque são vocês que estão ali o dia todo, né? Eu tenho 4. Quando eu tinha 2 pequenos, eu não dava conta. Imagina uma sala com 30, né? E agora com tantos transtornos que eles têm que trabalhar. A gente teve uma profissional aqui que estava falando da dificuldade que é a profissão hoje. Então, nosso muito obrigada para você que decidiu ser professor e decidiu ensinar a nossa nação. Eles precisam muito obrigada. Obrigada. Queremos agradecer, amiguinha, todo mundo que comemorou junto conosco, que agora nós somos velhinha. Eu não, Luci. Amiguinha, nós somos centenárias. Vintage. Nós somos centenárias. 101 programas. Então, assim, a gente comemorou. Foi muito gostoso. Todo mundo participou conosco, mandou mensagem no chat. Foi bem legal. Teve bolo, bexiga. A bexiga tá até aqui, né? Tá. Será que tá aparecendo? Não tá aparecendo. Sim, mas foi muito gostoso. Foi, tava muito bom. Sim, com a nossa convidada e ela voltará. Retornará. Queremos agradecer o nosso patrocinador oficial. Grupo JR Falcão, Ventex, a força do vento. Com esse calor, amiga, eles estão de vento em popa, hein? Então, tanto vento chegando aí. Sim. Vai lá, tem o site. Tem. Leroy Merlin. Ventex.indústria. Isso. Leroy Merlin. Toda loja que você procurar tem o Ventex aparelhos de extrema qualidade, não é, Lu? E bonito também, dá um toque especial para o seu ambiente. Aconchegante. Luz quente, luz fria, né? Controle remoto, você pode ficar lá deitado, ficar pondo máximo, mínimo, né? E se você não gosta de ar-condicionado, porque tem gente que não gosta. Tem gente que não. Né? Isso mesmo. Você pode procurar um ventilador que fica lindo na sua casa. Sim, e se você ainda não curte a gente nas redes sociais, tá perdendo seu tempo. No Instagram, Femininas Podcast Oficial, lá tem vários cortes durante a semana, e também no YouTube, como Podcast Femininas. O YouTube já nos reconhece há um bom tempo, né, amiga? Só você colocar lá os conteúdos que a gente traz, que eles já nos reconhecem. Por isso que é importante você compartilhar, curtir, ativar o sinalzinho. Fazer network. A rainha do network, Cláudia Gomes Bento. Tem que fazer amizade. Né? Quem é essa convidada que tu arrumou? Menina. Você foi fazer quiropraxia, né? Não, eu tenho que fazer. Você tem? Me falaram assim, gente, eu conheço uma senhora, uma moça linda, que ela é quiroprata. Évora. Sim. Quiropraxista. A gente até engasga. Já engasga. E eu, na mesma da hora, manda o contato, já mandamos, a gente já ficou melhores amigas, né? Eu já fui conversando com ela e já fui marcando o dia, já estava com a agenda ali, marcando a data, porque profissional respeitado é difícil ter data. Difícil poder estar tá bom, vou ali no podcast, né? É difícil. E aí eu trouxe ela para falar sobre a quiropraxia.
Eu pensava que era um negócio assim meio de monge, sabe? Ou de indiano que ficava sentado na. Olha que doida. Japonês, né? Eu pensava de indiano, não tanto japonês, né? Achava que a massoterapia que era mais para japonês. E a gente está aqui com a irmã da Évora, a Cristi. Cristi, olha que nome lindo. As duas têm nome lindo. Elas não E têm duas mulheres bonitas, muito bonitas, não é? E o Ricardo, Meu marido. esposo da Évora, que está aqui também. Né? Muito obrigada pela presença. De vocês. Muito bem-vinda, Évora. Obrigada. Évora, eu já vou começar com um assunto polêmico. Dá medo de fazer? Olha, muita gente tem medo, né? Principalmente quando as pessoas olham no Instagram, no YouTube, Isso, os ajustes, TikTok, às vezes assusta o olhar. Na prática, não. O que você tem que fazer é procurar um profissional habilitado, né? Que saiba fazer. Porque, afinal de contas, se você vai procurar um médico, você procura referência. Se você vai procurar um dentista, você procura referência. Agora, se você vai procurar um quiropraxista, você também tem que procurar referência, né? Saber O o currículo currículo dele, como né? que ele se formou, há quanto tempo ele atua, né? Porque é uma técnica que, uma maioria, né, que requer prática, né? A gente trabalha com as mãos, com a sensibilidade das mãos. Então, o tempo de experiência também conta muito, né? Tem o dom que eu acho que você precisa ter e mas realmente às vezes assusta, mas os ajustes eles não doem, normalmente não doem. Então, por exemplo, é muito engraçado que eu trabalho lá no Espaço Saúde, né? E a gente vai em corridas. Estava indo em corridas que tem por aqui, com a nossa barraquinha lá. Então, a Cris atende com reflexologia e apresento a quiropraxia. E é muito interessante que eu só faço o ajuste de cervical, porque não dá para levar maca, tudo, então eu faço o ajuste cervical. E tem gente que chega lá desesperado, não tenho medo, eu falo, senta, vamos tentar. Assim, 99% das vezes eu ajusto a cervical de quem está morrendo de medo e a pessoa sai dali muito tranquila, né? Porque não é para doer, não é para assustar. Às vezes também a pessoa chega lá no consultório, por exemplo, com muita dor. Vou falar de um torcicolo, tá? Que a pessoa não está nem conseguindo mexer o pescoço. É lógico que eu não vou ajustar na hora que ela chega a cervical, né? Eu vou ajustar o resto do corpo, vou ajustar a torácica, vou ajustar a lombar, e aí o corpo dela, ela vai relaxando, e se der, eu ajusto a cervical. Normalmente a gente ajusta primeiro, porque normalmente a pessoa não consegue virar de um lado, mas ir um pouquinho mais do outro, a gente ajusta um lado e depois ajusta o outro. Mas se for uma dor insuportável, não. Entendeu? Então, assim, não precisa, não é dolorido. Muita gente acha que é dolorido, não. Não é dolorido. Às vezes, o lugar que a gente está pondo a mão está inflamado, aí vai dar uma dorzinha, mas não uma coisa desesperadora assim, não. Tem contraindicação, Poucas contraindicações. Quais Então, você tem alguns cânceres, né? Então, por exemplo, se chega um homem lá para mim que nunca fez que não faz os exames preventivos para próstata, né? Ele chega lá, um homem de 55, 60 anos, e fala: apareceu uma dor na minha lombar do nada, já é um alerta. Porque o câncer de próstata, se não for cuidado, ele tem uma facilidade para dar metástase na lombar. Então, é um sinal de alerta. Entendeu? Se a pessoa tiver câncer de próstata, pode fazer a quiropraxia? Pode. Né? Se ela souber, se ela estiver fazendo o tratamento, tudo bem. Câncer ósseo, com certeza não. Mas Né? quem tem câncer ósseo não pode fazer. Tuberculose óssea, que é uma coisa que hoje está muito difícil. Fraturas, com certeza. Fibromialgia. Fibromialgia é maravilhoso para quem tem fibromialgia. Porque
como as pessoas não estão acostumadas com quiropraxia, né? Então, por exemplo, você tem múltiplos profissionais que vão tratar da fibromialgia. Você tem lá o médico, né? Um reumatologista, aí você tem fisioterapia, nutrição, massagem, é muito bom. Se aglobar a quiropraxia é maravilhoso, né? Só para você, eu vou explicar como que a quiropraxia funciona, que eu sempre explico para os meus pacientes, de uma maneira bem simples, tá? Então, as pessoas vão no consultório por dor na coluna, dor no joelho, dor de cabeça, por vários motivos. Eu sempre falo assim, tirar a dor é a cereja do bolo da quiropraxia. Ela entrega muito mais, né? Então, eu gosto de explicar assim, todo mundo sabe que é o cérebro que coordena todas as ações do nosso corpo. Então, se você anda, se você fala, se o teu coração bate, se teu estômago funciona, é uma ordem do cérebro, é um gerenciamento do cérebro para o corpo. Isso todo mundo sabe, né? Através dos impulsos nervosos. Como que isso acontece? Existe uma comunicação do cérebro com o corpo pelos impulsos nervosos. E qual que é o caminho disso? Você tem o cérebro, a medula, eu sempre tenho uma vertebra lá, né? A medula vertebral que vai passar dentro da coluna, tem um espaço para ela passar, e os nervos que vão saindo, os buraquinhos que tem do lado, que vão inervar tudo. E aí, os nervos saem dali e vão inervar todas as células do nosso corpo. Então, é esse caminho que os impulsos nervosos passam. Isso tem que estar livre. Então, por exemplo, chegou na hora do almoço, vocês vão almoçar. Então, eu vou falar da Lu. A Lu chega lá e fala, ela olha, o seu cérebro já sabe o quanto você vai comer. Então, ele vai dar uma ordem, isso é só um exemplo, tá? Vai dar uma ordem, por exemplo, para o seu estômago. O estômago da Lu vai produzir meio litro de suco gástrico. Essa mensagem vai, legal, o estômago entendeu, vai produzir meio litro de suco gástrico, a comida vai chegar lá e vai ser feita a digestão da melhor maneira possível, sem gastar mais energia do que precisa e sem machucar, sem ferir esse estômago, porque é assim que tem que ser feito. E se tiver uma interferência no meio desse caminho? Teu cérebro manda mensagem, mas o teu estômago não entende direito. Então, por exemplo, em vez de produzir meio litro de suco gástrico, ele vai produzir 1 litro. A comida vai chegar, vai ser feita a digestão, mas não vai ser tranquila. Você vai sentir um refluxo, você vai ter uma azia, um desconforto, vai gastar mais energia, porque vai precisar de mais energia para tirar aquele excesso de suco gástrico, você vai ficar mais cansadinha, né? Mas tudo bem. Essa interferência estando aí 1 dia, 2 dias, 3 dias, tudo bem, o teu corpo vai dar conta. E se essa interferência ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses? Teu corpo, teu estômago passa a ter um problema que ele não tinha, só por conta dessa interferência. Ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos, daqui a pouco você tem uma doença nesse estômago, tá? Se Por não quê? cuidar, né? Se não, por causa dessa interferência, independente do que você coma, como você tem essa interferência que não deixa o teu cérebro mandar as informações corretas para o estômago, independente do que você come. Essas interferências a gente chama ela de complexo de subluxação, tá? E elas acontecem de uma maneira geral nas articulações e de uma maneira especial na nossa coluna, que é onde a gente tem o maior número de articulações. Que vai para nossas articulações. Sim. Tá? E Então, aí, quer dizer que um monte de coisa vai tudo para a coluna? Sim, assim, não é que Da um monte de cervical. coisa. Não, da coluna toda. Toda. Os nervos passam por lá. Então, você tem essas interferências na sua coluna. Pode ter uma, dificilmente você tem uma, né? O que o quiropraxista faz quando eu dou um estalo, quando eu dou um ajuste? Eu estou tirando essas interferências. Então, quando eu ajusto você, mais do que tirar a sua dor, o meu propósito é fazer com que o teu corpo consiga
a gente tenha capacidade de autocura, né, de autorregulação, fazer com que o teu corpo consiga liberar esse poder de autocura, de autorregulação, tá? A dor passa, por quê? Porque o complexo de subluxação, ele acontece como se fosse uma fixação na articulação, tá? Então, por exemplo, a articulação tem que fazer um movimento aqui, só que ela fixa numa parte, não que ela pare totalmente, mas ela fixa numa parte. A hora que ela vai se movimentar, ela se movimenta de maneira errada. Todo músculo, tendão, nervo, vaso que está passando ali, está se movimentando de maneira errada. Tá? A hora que eu vou lá e ajusto, eu tiro essa fixação, tiro esse complexo de subluxação e essa articulação passa a se movimentar de maneira adequada, ou seja, tudo que está ali vai voltar a trabalhar da maneira adequada, a inflamação vai diminuir e principalmente os impulsos nervosos vão fluir e assim, na maioria das vezes a dor que está ali vai melhorar. Nossa, Né? Então, é um efeito dominó. É um efeito dominó. Então, por exemplo, eu falo muito do estômago, porque muita gente tem problema de estômago e assim, a hora que eu vou fazer a avaliação, eu sempre pergunto para a pessoa, se tem algum problema de saúde, alguma doença? Não. Aí eu conto essa história, ela fala assim, eu tenho refluxo. Né? Por isso O Adalberto muito, tem. então, por isso que a gente fala muito do estômago. Eu falo que ele tem. Tá? Ele Então, não assim, fala que ele não tem, mas ele tem sim. veja bem, todo problema de estômago é da coluna? Não, claro que não. Mas se a tua coluna tiver a capacidade de cuidar do teu estômago melhor, ótimo. Né? Então, a quiropraxia, ela consegue deixar o teu corpo a 100%. Então, tentar explicar de uma outra maneira. É o cérebro que vai coordenar tudo pelos impulsos nervosos. Então, vamos supor, o cérebro manda 100% de impulso nervoso para passar aqui. A subluxação vai prender 40%. Então, o potencial da onde aquela informação está chegando, em vez de chegar em 100%, vai chegar em 60% ou 50%, dependendo da subluxação, ou por quantas subluxações esse impulso nervoso tem que chegar. Entendeu? Então, as pessoas chegam lá, né, por causa de uma dor na lombar, uma dor no ombro, uma dor na cervical, alguma coisa assim. A gente sempre trata o corpo todo e depois a gente vai, né, porque faz a anamnese, faz a avaliação, daqui a pouco a gente pergunta, né, passando 3, 4 meses. E aí, como é que está o estômago? O pessoal pergunta, estômago? O estômago. Sabe que melhorou? Como é que está isso? Então, as pessoas, elas vão melhorando a saúde. Até o intestino, melhora até o intestino. Tudo, entendeu? Veja bem, a quiropraxia, ela não cura tudo, mas ela deixa o teu corpo apto para poder se cuidar. Lógico que não depende só dela. Para isso, você precisa se alimentar direito, né? Não adianta eu liberar tudo e você não ter nada para oferecer para o corpo. Você precisa fazer algum tipo de exercício. Né? Dormir certo. Tem gente que quanto mais, eu costumo dizer errado. assim, você precisa das outras coisas, inclusive bons pensamentos para o teu corpo. Né? Mas e aonde a gente acomoda o nosso corpo também, não é, Évora? Sim, por exemplo, o que causam as subluxações, né? Que as pessoas. Eu ainda hoje estava falando para uma pessoa viver. Então, assim, processos emocionais causam uma subluxação. Dormir em colchão errado, em lugar errado, causa subluxação. Ficar sentado, torto, por exemplo, do jeito que a Cláudia está, né? Que de qualquer jeito pode causar subluxação. As pessoas, o trabalho normalmente, uma pessoa fica muito em pé ou fica muito sentada, um tropeção. Muitas vezes a pessoa, isso acontece muito, eu vou lá e pergunto, você já sofreu algum acidente? Não, eu falo, nenhum, nem pequeno. Não, mas não machucou. Eu falei, tá, mas como é que foi? O carro bateu atrás. Normalmente o carro bate atrás, a pessoa faz isso aqui, ela pode ter um efeito chicote.
A Lu teve, né, Lu? Eu tive. Entendeu? E às vezes, mas ela teve, talvez tenha percebido, às vezes a pessoa nem percebe, já dá alguma coisa, aí já vai ter um processo de subluxação ali. Entendeu? Então, viver causa. Por isso que a quiropraxia, ela é preventiva e curativa. Você vai lá com dor, tudo, mas o que a gente quer? Que os pacientes entendam que depois que acaba o tratamento em si, a gente tem os acompanhamentos, que aí depende de idade, do que a pessoa teve, como é que está ali. Você precisa ir uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Algumas pessoas, né, com mais idade, tudo 20 dias, fazer uma sessão de manutenção. Ah, mas eu vou sem dor? Sim, você vai sem dor. De preferência é para você ir sem dor. Né? Ué, e qual que é o significado de quiropraxia? Quiro é mãos, é feito com as mãos. Tá? A quiropraxia que a gente tem aqui no Brasil, a gente é americana. Então, né, todo mundo fala, tem uma quiropraxia japonesa, que é o Sentai, é diferente, tá? A quiropraxia que a gente tem aqui é dos Estados Unidos. Mês passado fez acho que 130 anos, né? Que o primeiro ajuste, que também é uma história bem interessante, o primeiro ajuste foi feito no dia 18 de setembro de 1895. David Palmer, que é o pai da quiropraxia, ele era Ele era médico? Não, ele era é o que hoje a gente chamaria de terapeuta. Ele fazia várias coisas, trabalhava com magnetoterapia, massagem, e ele tinha um consultório nos Estados Unidos, agora eu esqueci o nome da cidade, mas é bem perto do Canadá, que ele é um canadense que se radicou nos Estados Unidos, e no edifício onde ele trabalhava, tinha Little, que era um servente, que ele era negro, e ele era surdo. E ele sempre contava que ele ficou surdo lá com 17 anos, quando ele trabalhava no porto, carregava muito peso, que a surdez dele começou ali. Né? E Palmer, ele assim, Little sofria, né? Sofria preconceito por ser negro, por não ouvir, e Palmer se condoía dele e virava e mexia, pegava Little, levava para o consultório dele e fazia as terapias que ele sabia. E num dia, né, no dia 18 de setembro, Little estava na maca de costas, Palmer começou a mexer e viu uma saliência na torácica, que é aqui nas costas, fez uma pressão e deu um grande estalo. Só a história conta, né? E continuou. Mas depois do estalo, Little ficou meio agitado. Tudo que ele falava, diz que a expressão dele foi que ele estava sentindo o som. Palmer ficou meio assim e continuou, né? Passou a fazer sessões mais frequentes com ele. Certo que ao longo de 2, 3 meses, Little tinha recuperado a audição. Então, assim, o primeiro ajuste, né? Então, isso que foi uma bagunça, porque Palmer falou, descobri a cura da surdez. E não era. Não. Né? Qual que é a diferença? O que Palmer teve de... a grande sacada dele? Na época já se sabia que existia o par craniano auditivo, tá? Que a audição não passa pela coluna, muito menos pela torácica. Ele foi pesquisar o porquê que um estalo na torácica, que não tinha nada a ver com a audição, fez a audição dele melhorar. E aí os estudos, tudo, e aí a gente chega na quiropraxia, ou seja, Palmer liberou é o que a gente chama de inteligência inata, né? É aquela inteligência que o teu corpo tem de se autorregular, de se cuidar. Né? Então, por exemplo, é que a gente já perdeu um tanto disso, mas se olha uma comida, você sabe se ela vai te fazer bem ou não. Né? Ou se você comeu um monte de coisa lá. A gente que é teimoso insiste às vezes. Já não pode sacanear, mas você come um monte de coisa, você sabe exatamente o que te faz mal, né?
O corpo eu sempre costumo dizer assim, a hora que o espermatozoide fecunda o óvulo, você tem primeiro aquele processo de divisão celular, onde as células são todas iguais. Aí você tem a amora. Num determinado momento, essas células começam a se diferenciar, né? Um grupo vai formar o coração, o outro grupo vai formar o sistema nervoso. Quem diz que é naquele momento? Quem diz que essas células vão se tornar coração e essas outras vão se tornar o sistema nervoso? É alguma coisa inerente daquele grupo de células. É alguma consciência ali que sabe exatamente o que fazer. E essa consciência a gente continua carregando. Uma inteligência que a gente nem sabe da onde vem. Nossa, e é você sabe isso que a quiropraxia libera. Eu nunca pensei a respeito disso. Então, As células ali, aí aquele pouco, um tanto de células vai para um lado, o outro vai para o outro. Com uma consciência. Com uma inerente. consciência, Uma consciência. né? A gente Então, teve uma fisioterapeuta que falou sobre a consciência, né? Do músculo. sim, é a microfisioterapia. Isso. Isso, né? Que é bem isso, assim, o corpo da gente sabe. Então, as nossas emoções estão guardadas no músculo, né? Que é onde, eu nunca fiz, eu conheço um pouco, que é onde a microfisioterapia trabalha com toques que, assim, que parece que ela nem está fazendo nada. Mas é tudo isso. O corpo da gente, nós temos uma inteligência, né? Se você levar para sei lá, para um outro lado, você olha para uma pessoa e, sei lá, você fala, não vou com a cara dela. Não que ela seja pior que você, ela é ruim e você é boa, não é isso. Né? Às vezes a gente fala, o santo não bateu. Normalmente é o teu, a gente, sei lá, fala sexto sentido, alguma coisa, mas essa é a inteligência, né, que fala para você, olha, toma cuidado. Né? É uma intuição. É uma intuição. Né? Não místico, mas tem uma intuição. Mas assim, a quiropraxia, ela vai a quiropraxia não libera nada místico. Isso. Né? Não é isso. Ela vai liberar o teu sistema nervoso, que é uma coisa palpável, né? Que é científico, palpável, tudo. Ela vai liberar isso. Então, ela vai liberar o seu sistema nervoso para que ele cuide do teu corpo da melhor maneira possível. Então, a gente ter uma coluna com saúde é o primeiro passo para você ter saúde em tudo, inclusive saúde mental. Né? Por exemplo, muita gente vai lá com ansiedade, depressão, e eu sou muito clara, quiropraxia não cura ansiedade, não cura depressão, mas quiropraxia diminui a tua dor, que muitas vezes a pessoa está deprimida porque tem dor. Né? Se tem dor 1 dia, 2 dias, 3 dias, a pessoa que está do teu lado te cuida. Se tem dor 6 meses, tua companheira não quer nem olhar para você porque você está enchendo o saco dela. Né? Então, e fora que nem a ansiedade também, a né? ansiedade os músculos se contraem. Não, mas assim, de uma maneira mais direcionada para isso, quando eu trabalho na sua coluna, eu acabo mexendo com tudo, inclusive com as suas glândulas e com o teu cérebro. Então, pode sim, de repente, você ter mais ansiedade por causa de alguma substância neurológica que o corpo não está conseguindo produzir, porque ele tem que cuidar de um monte de outra coisa por causa das subluxações. A hora que eu tiro essas subluxações, teu corpo fica livre para cuidar da tua cabeça. Você vai abrindo as portas. Eu vou abrindo as portas. Agora, é lógico que cada um tem que cuidar de você. Não adianta chegar lá e falar, olha, estou morrendo de dor, tenho depressão, ansiedade, me cuide. Não. O tratamento é ali. Né? Às vezes eu falo que eu sou até um pouco grossa com o paciente, mas eu já falo, olha, não é você que vai me ajudar no seu tratamento. Sou eu que vou te ajudar. Então, a parte mais difícil é dele. Ele vai ter que sentar melhor, ele vai ter que prestar atenção na postura,
né? Então eu falo, olha, você tem que levantar de meia em meia hora, você tem que levantar de meia em meia hora. Depois, ó, já está melhor? Pode levantar em 40 minutos, mas você não pode ficar 3 horas sentada, Eita. entendeu? Ah, mas não dá. Pode não dar um dia, mas Dá, todo Tem que dia. virar hábito, Dá. né? Entendeu? Tem que virar hábito você cuidar. Eu falo, você cuida de tudo, né? Você cuida do estômago, você cuida da ruga, mas você não cuida da coluna. Cuido do cabelo, Você cuido da cuida de unha, cuido do tudo. pé. Porque assim, você chega em casa, tem gente que chega para mim e fala assim, eu falo assim, o que que piora a sua dor, né? Ah, é deitar no meu sofá. Eu falei, por que que você deita no sofá? Se o sofá piora a sua dor. Ou Évora, Entendeu? mas agora, que, por exemplo, a gente está falando, quase todo o programa a gente fala da inteligência artificial. Todo mundo está com smartphone na mão, notebook. É comum, muito comum a gente ficar assim. Nós já falamos, a fisioterapeuta falou, né, que o peso, Peso né, da cabeça. na A cabeça. gente abaixa a cabeça. É, Isso é ruim. Do então, jeito que vocês e o que vai acontecer com O o que que mundo agora? acontece? Isso já, e não é de agora, né? Coisa de uns 5 anos atrás, isso já era, e hoje mais ainda, um problema de saúde mundial. Sim. Existem estudos, tudo. Então, é isso aqui, ó. Você tem aqui, a cabeça, ela é pesada, né? Não é tão pesada em relação ao corpo, mas ela é pesada. Uma cabeça vai pesar em torno de 4 quilos, 4,5 kg a 5 quilos, uma pessoa com uma cabeça maior, assim. Então, o que que acontece? A gente tem os ossos da cervical aqui no pescoço, tá? Então, a sua cabeça, ela ficando aqui em cima, ela vai pesar para os ossos, né? Eu tô aqui, ó. A hora que eu tô vendo aqui o smartphone aqui, eu saio daqui e venho para cá. Quanto mais aqui, ó, mais. Tanto que tem até cada 5 centímetros que você joga a sua cabeça para frente, acho que o peso da sua cabeça aumenta 5 a 7 quilos. Aí o que que acontece aqui? Toda a parte muscular que está aqui atrás, como é que segura essa cabeça? Segura aqui. Tensiona mais. Tensiona toda a parte muscular, a parte de ligamentos. E esses músculos, aonde eles estão inseridos? Aonde eles estão grudados? Eles não estão soltos no corpo. Estão inseridos na coluna. Então, por exemplo, os músculos que saem daqui, que estão inseridos aqui na região da torácica, a hora que você faz isso aqui, eles vão puxando. Porque a gente pode fazer isso, né? O ser humano ele pode baixar, ficar com a cabeça assim, mas não 3 horas, não 2 horas, né? Sim. Você pode fazer isso, ficar 15 minutos, voltar, que era o que a gente fazia antigamente. Mas hoje em dia não. Você pega o celular, fica aqui, aí dá Uma golpada. juntada toda no corpo, numa cadeira ruim. Aí você fica com dor no braço, com dor no pescoço, aí você tem dor de cabeça, você tem uma irritação que você não sabe de onde Vistas, veio. né? Desde que eu ia tirando da minha boca. O olho, né? O olho Muitas pessoas usaram óculos muito mais cedo. cedo, né? Sem falar no fone de ouvido, né? Que aí vai causar um outro problema que não tem a ver com coluna, mas tem a ver com excesso, né? Colocar o fone de ouvido hoje em dia já é sabido que as pessoas ficam surdas muito mais cedo. Você Assim, sabe que eu tava com um costume assim, ó. Eu ia pro banho, eu ia pro celular para ouvir alguma coisa. Vi um curso que eu tava Entrevista, terminando, um podcast. podcast, eu ia. E aí eu comecei a perceber que eu não desligava. Nem na hora do banho eu não tava desligando, menina. E aí eu parei, Évora. parar, Assim, gente, tem eu deixo o celular lá e até final de semana, porque eu tinha começado final de semana a desligar o celular. Eu voltei ao celular do final de semana e agora eu tô retomando isso. Final de semana ele fica lá, quer me falar, eu não sou socorrista e nem intensivista e não trabalho na UTI. Então eu não preciso, ninguém vai precisar de E mim. tá certo. E a gente vai se viciando, né? Aham. Então, são redes sociais,
E é gostoso. Às vezes você vai lá ver uma, por exemplo, adoro piada, adoro dar risada. Sim, Não sei, memes, Os né? marcianos. Nossa, eu sim, barato, assim. sim. É legal, mas você tem que dar uma brecada, né? E imagina se é difícil para a gente, imagina para uma criança. E para os adolescentes. A gente vem trazendo, não é de hoje, a gente traz bastante pessoas que já falou da inteligência artificial. Somos super a favor da inteligência artificial. Mas o algoritmo, ele vai fazer com que você fique preso. Né? Então, assim, você gostou do meme, vai ficar ali naquele conteúdo e vai trazendo mais. E nisso o tempo vai passando, 1 hora, 2 horas, e você está ali. O que a gente está trazendo é essa prática que você está falando, ela é constituída como uma prática integrativa, complementar da medicina? Pode ser considerada para ajudar? considerada, sim, A sim. inteligência está aí, não Assim, dá para ficar sem o não, smartphone. não, ela é integra. Eu sempre falo assim, a gente nunca o quiropraxista, assim, a quiropraxia, ela é maravilhosa, né? Não tem como você ser quiropraxista e não gostar, né? Não dá, porque você lida com pessoas muito de perto. Então, todo quiropraxista é bem fanático, assim, né? Vocês gostam de moer a A gente gente. gosta de. Olha É lá, porque, tá vendo, assim, é Marcos? muito bom você, por exemplo, Lá falou que O morre. Marcos falou que Morre. vai, ele vai. mas, por exemplo, chega gente É. lá para mim que está com muita dor, que chega chorando. Tem gente que chega lá para mim pedindo desculpa porque faz 3, 4 dias que não consegue tomar banho, porque não está conseguindo se mexer. Aí você faz um ajuste e a pessoa sai melhor. Não que ela saia curada, pulando, não é isso, mas ela sai melhor. Então ela fala: bom, hoje eu vou conseguir entrar no chuveiro e tomar um banho, nem que seja rápido. Entendeu? Então, é uma satisfação muito grande. Você, assim, são várias histórias, né? Eu atendo desde 2007. Então, são várias histórias, e isso é muito bom. Mas, por exemplo, todo quiropraxista acha que tudo é quiropraxia. E eu já fui assim, eu acho também. Né? Mas, por exemplo, hoje eu trabalho no espaço saúde, onde a gente tem a massoterapia, tem a fisioterapia lá, tem RPG, tem Pilates, tem os professores lá, os funcionais, tudo. É uma academia, né? É um espaço. E ali eu percebi que se você conseguir agregar, é muito melhor. Né? Talvez na fase aguda, na fase de dor, tudo bem, a quiropraxia, às vezes ela até precisa ser sozinha, né? Mas depois, a hora que vai chegando nas manutenções, legal fazer um pilates, legal fazer uma massagem, entendeu? O corpo da gente precisa de tudo, você tem que ter uma boa nutrição, né? Ter bons pensamentos, isso é muito importante, não adianta você ficar se envenenando com notícias, com raiva, com sentimentos que não são legais. Então, tudo faz parte. Porque vai pesando, Vai né? pesando. Vai pesando e pesa nas costas da Com gente. certeza. Ô, Évora, agora sim, né? A gente sabe que dá uma questão muito importante falar de saúde física e as academias estão lotadas, né? Tá chegando dezembrão aí, o povo quer ficar tudo malhado. CrossFit, né? Chega muita pessoa assim, que vai para academia. Sim, Era crossfiteiro. crossfiteiros. Era um dia, né? Normalmente, Foi um dia assim, crossfiteiro. Ficou pulando igual um doido no jump. depois tem dor, né? Então, assim, tudo você tem que fazer com Equilíbrio. equilíbrio, né? O CrossFit, ele é uma coisa mais pesada, né? Você faz os exercícios lá. Vai dar, lá na frente vai dar problema? Vai. É intenso, né? É intenso, o corpo da gente não foi feito para isso, né? Eu fiz uma pós-graduação em esporte de alto impacto, né? Então, eu gosto de trabalhar com o atleta mais amador, né? Porque o atleta profissional, ele é difícil, mas enfim. A primeira coisa que chegavam para a gente, todos os professores em todas as aulas, é assim: o atleta, você vai tratar ele como doente.
Porque ele é uma pessoa que vai ter uma coluna doente. É um joelhinho com Um joelho, problema, pode né? um joelho, um ombro, uma Coluna. lombar, entendeu? Por quê? Porque ele está usando aquele corpo a mais. Isso não quer dizer que é para ser sedentário, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Você fazer teu treino, você fazer a sua corrida, tranquilo, né? Mas o excesso, até a quiropraxia em excesso faz mal. Todos os excessos. Então, por exemplo, a pessoa vai lá no consultório com muita dor, a gente vai tratar às vezes a primeira semana 2 sessões na semana, e depois eu vou espaçando. Raríssimos casos, tem alguns casos que a gente trata por 1, 2 anos toda semana, né? Uma escoliose, que aí você precisa, a escoliose em adolescentes, né? Não uma escoliose Em adulto, em né? Da idade avançada. e conforme a idade do paciente, você também trata de 15 em 15 dias. Mas você sempre vai espaçando, não é? Às vezes a pessoa fala, eu quero vir toda semana. Eu falo, meu bolso ia gostar, mas não posso. Eu ia ficar feliz. Toda semana não pode, porque o teu corpo ele tem que acostumar a se regular ali. Senão, já pensou, qualquer dorzinha, você vai lá para quiropraxista? Não é isso, né? O tratamento é, inclusive, para te deixar livre para curtir a tua vida e, de vez em quando, passar lá. A região que você mais toca seria daqui, aqui? A gente trabalha o corpo todo, os pés, o quadril, a pelve, a lombar, a torácica, a cervical, a ATM, a gente faz um trabalho de SOT, que é sacro-occipital, né? Que é uma técnica que a gente mexe nos ossos do crânio. Então, isso é maravilhoso para quem tem bruxismo, dor de cabeça. Ai, minha filha tem bruxismo. Eu tenho. Eu durmo com plaquinha. Você dorme? É muito bom, A assim. Helena perdeu. Alivia muito a tensão. É uma das técnicas mais refinadas da quiropraxia. A gente pode tratar com SOT desde bebês recém-nascidos até idosos. Crianças, né? Crianças. Tem crianças que ficam rangendo os dentinhos já. Ué, agora, por que a gente tem bruxismo? Bruxismo, você tem uma tensão, né? Aham. Aqui, aí você fica apertando. Pode ser por vários motivos. Pode ser por colocação de dentes, da mandíbula, tem vários motivos. Ou emocionais, né? Emocionais, tudo. Entendeu? O que a gente faz? A gente libera a musculatura aqui, muitas vezes ajusta a TM, porque às vezes você precisa ajustar, né? Por exemplo, os problemas de ATM, a gente pode ajudar bastante. Às vezes tem lá algum problema que aí a gente não dá conta, porque eu só trabalho com a mão. E aí, às vezes, você precisa de um tratamento mais profundo. Mas assim, e normalmente você vai no consultório, eu tô com dor no pescoço, eu não vou mexer no seu pescoço, né? Porque a sua coluna é a estrutura, é uma coisa só. Então a gente sempre vai mexer, ajustar tudo. E eu tô aqui olhando para a mãozinha dela, amiga. Dá pra acreditar que ela faz? Não, eu tô nisso. Né? E deixa eu perguntar, quantas pessoas você atende por dia? Você consegue? Olha, eu já atendi mais de 20, assim, o máximo de pessoas que eu atendi por dia foi 27, né? Eu trabalhei numa clínica em BH que eu atendia, assim, quando eu atendia menos, eu atendia 18, né? Mas ia, assim, em média atendia 22, 23 pessoas e teve lá alguns dias que eu atendi 27. Porque é muito rápido, pode ser rápido, né? Mas eu não gosto de atender assim. Aqui em Marília eu estou há 1 ano, né? Eu vim para Marília, vim em março do ano passado, né? Aí comecei a trabalhar em junho, tudo. Então aqui eu atendo umas 3, 4, 5 pessoas, porque eu só atendo de manhã. É só na segunda-feira que eu atendo o dia inteiro. E aí eu tô devagar. Mas eu atendi em São Paulo de 2007 até 2021, né? Em 2007 foi quando meu pai faleceu, que aí Que é o precursor, que é o né? precursor, ele teve uma época que só tinha ele,
Meu no Deus, no Brasil. Brasil todo. Ele foi no Jô Soares. Foi o Jô Soares, inclusive, era paciente dele, né? Então, ele Grande atendeu Jô, o Jô, né? grande Jô. Sim. Foi na Lilian Vitti-Filho, não sei nem se vocês conhecem. Lembro. Eu lembro que a minha mãe contava. Mentira. Aí ele foi lá, inclusive no meu site tem as entrevistas Cadê dele. será essa Lilian? Não sei, nunca Sumiu, mais ouvi né? falar. Sumida, né? Nunca mais ouvi Essa falar. semana passada, 2 semanas atrás, perdemos Cid Moreira, né? Foi 2 semanas, nossa, Não, parece. 2 não, ou uma. Uma semana, né? Entendeu? Então, até me perdi onde eu estava. É do seu pai, né? Que ele foi Ah, tá, percussor, que ele né? foi Matheus Souza. Isso, Matheus de Sim, Souza. Matheus de Souza. Aí ele dava os cursos, né? Na época, os cursos livres. Sim. A minha primeira formação é biomédica. Então, eu trabalhei num hospital em Pariquera, Sul, no Vale do Ribeira, 14 anos. Saí de lá, fui para São Paulo, fui fazer o curso do meu pai, fiz um curso de massagem, onde eu conheci meu marido, né? E fui fazer o curso de quiropraxia com o meu pai. E aí comecei a trabalhar com ele, tudo. Em 2007, meu pai faleceu. Aí é que eu fui fazer a faculdade. Eu entrei na faculdade E em existe 2008. faculdade de Existe Então, quiropraxia. a hora que a gente estava conversando, né? Aham. A quiropraxia não é uma profissão regulamentada no Brasil, então você pode ter várias formações. Então você tem os cursos livres, que como já fala, é livre, vai depender de cada professor, de cada instituição, né? Mas não é regulamentado pelo MEC, nada. Sim. Aí você tem os cursos de especialização, que normalmente são profissionais da área de saúde. Você tem muito fisioterapeuta, enfermeiro e outras da área Saúde. da saúde que vão fazer cursos de especialização. Vão fazer lá 1 ano, 2 anos, sei lá, 360 horas. E você tem a faculdade, né? A faculdade, quando eu fiz a faculdade, eu fiz em São Paulo, na EMB Morumbi. Na época existiam duas, uma em Friburgo, a Fevale, e em São Paulo, a EMB Morumbi. O meu curso foi de 4 anos e meio, né? Que eu falo, às vezes a pessoa fala, mas você sabe o que eu falo, gente, fiquei 4 anos e meio só aprendendo a lidar com a coluna, né? Então, foram 4 anos e meio. Uma coisa interessante, que as faculdades, elas são ligadas, né, com a Associação Mundial de Quiropraxia, que é um dos órgãos da Organização Mundial de Saúde. Da OMS. Então, da OMS. Então, o que eu aprendi na faculdade é a base, né? Porque cada faculdade nos Estados Unidos, eles têm outro foco. Mas, assim, o que eu aprendi, a base, as provas, os tipos de provas que eram dados para mim, eram dados nos Estados Unidos, na Espanha, né? Em Portugal, Inglaterra, aonde existem faculdades de quiropraxia. Que legal. Então, assim, é uma coisa unificada. Então, você tem um conselho de ética de Então, regulamento? não é regulamentado. Então, a gente não tem um conselho. Tem a ABQ, que eu fiz parte, acho que até o ano passado. Depois, quando eu vim aqui para Marília, eu falei, vou esperar um pouco, esse ano eu não estou. Mas é uma associação, mas não sou obrigada, assim, né? Igual, se você tem um conselho para trabalhar, você tem que fazer parte do conselho. A gente não tem um conselho, não. Sim. E está sendo muito divulgado, né? Nas redes sociais está bombando. Agora tá. Mas mesmo assim, tem gente que divulga de uma maneira legal, né? Mas tem gente que é o que acontece, acaba assustando. Mas no sensacionalismo, e grita, e faz, a pessoa começa a Deus Entendeu? talo mesmo. Por exemplo, você tem as manobras que eu falo que são as manobras show, né? Show? Show. Para Porque blogueirinho, né? não, até a gente faz, A por gente- exemplo. A pessoa chega lá, já bem que eu falo aqui, não é que acontece em 100%, né? O que eu vou falar, mas assim, sei lá, 60% das pessoas acontece. Ela está com um problema de ombro que ela não consegue levantar o ombro. Aí, ó, não passa daqui. Tem um ajuste que eu faço com a maca, que eu vou lá e ajusto o braço dela, a pessoa consegue fazer isso aqui na hora.
né? Isso vai melhorar, mas é com todo mundo? Não. Mas tem algumas manobras que a probabilidade de tirar a dor ali é mais garantida. Então, são essas manobras que você vai fazer. Como ajustar cervical é uma coisa assim que todo mundo faz, né? Às vezes assusta, às vezes não. Aí vai depender da pessoa que está vendo. E no Instagram você tem? Tem o Tem. Instagram, A gente pode colocar ali. Sim. @quiropraxia oficial, né? Agora, uma pergunta que eu quero. Não me... Pergunte. Por que esses nomes não são nomes diferenciados? Évora, Cristi. Olha, o da Cristi eu não sei, mas o meu, né? Meu pai sempre falava, assim, a minha mãe queria que meu nome, como é que acho? Que meu nome era para ser Soraya, e a minha mãe não quis, meu pai também não gostava, não sei quem deu a ideia. Évora é uma cidade portuguesa, né? Mas o meu pai sempre falou que Évora era uma das pitonisas do oráculo de Delfos, do deus Apolo. Que Então eu acho isso muito chique. Que lindo. E depois, né, eu fui saber, Évora também foi uma bruxa, né, que dizem que morreu na Inquisição. Então eu falo que devia ser uma santa, né, ou uma mulher mais... Era uma mulher poderosa, que eles não Poderosa. conseguiam viver Tava com pela ela. liberdade dela, né? Tacaram na fogueira. Agora, Como tem muitas que Cristi, ainda a gente taca hoje, né? né? Agora, Cristi, eu não sei, você sabe? Ela que é? sabe o que é. É de Agatha Christie. A de Agatha Ah, Christie. da Agatha Christie. É a Agatha Christie, fala. E ele colocou Christie e tirou o H. Não, fica muita coisa e foi. Ele estava lendo o livro, passou, comprou o livro aí. Gostou? Começou a ler e eu nasci. Aí era no meio de uma sala. Sala. Diferente Salo. Você sabe que a minha primeira filha, Raíssa, eu estava lendo uma reportagem, estava grávida, não sabia o que era. Se era menina, se era menino. Tava muito sem dinheiro naquela época, não dava nem para fazer ultrassom, era caro, né? Para ver o sexo. E aí eu estava lendo o Estadão, uma reportagem do presidente da União Soviética, da antiga Mikhail Gorbachev. E aí estava falando da Raíssa, da esposa dele, o quanto que a mulher fez. A mulher veio para os Estados Unidos estudar, numa época que a União Soviética não deixava as mulheres estudarem, e ela era o pilar dele em toda a perestroika, porque estava na perestroika. Tudo. Eu guardei essa reportagem então, até com a Raíssa. Falei, vai chamar Raíssa. Aí foi um fuá em casa, né? Porque todo mundo queria mudar nome e tal. E nasceu a minha Raíssa Mas mesmo. isso é porque você chama Cláudia, né? Porque como eu chamo Évora, as minhas filhas chamam Júlia e Paula. E a da Cristi? Cinco. 5? Carrier, Olha lá. Kaique e João Mário. Mas tinha que ter um nome diferente. Tinha que ter. No meio aí, E né? você tem irmãs? Eu tenho ela de irmã e tenho o meu irmão, que inclusive vou até fazer um convite aqui para vocês, né? Ele é músico e em breve ele vai dar um show aqui Ah, em Marília? em Marília. Ah, que legal. E quem é? Ivan de Souza, Ivan de Souza. MPB? MPB. Nossa, eu amo. Onde vai ser? Provavelmente no teatro. Legal. Meu Deus, avisa a gente. Avisa a gente, Exato. Femininas Podcast quer estar lá presente. Aham. Amiguinhos, estamos terminando. Ah, O nosso diretor ali já vai tombar daqui a pouco. Estamos terminando. Évora, foi um prazer Eu que conhecer. agradeço de poder falar, né? Porque é difícil a gente poder explicar. Então, todo mundo Você fala deu uma assim, aula. as pessoas falam, vão lá no que a quiropraxia é aquele negócio que estala. Não é só aquele negócio que estala, Você né? deu uma aula pra gente. Essa questão do intestino foi assim
De tudo, não é só é tudo. Tudo. Assim. Mental. Daria para falar aqui mais 1 hora sobre quiropraxia. Nossa. É um assunto bem interessante. E é tão legal que a gente está entendendo hoje a medicina integrativa, né? Eu acho isso uma sacada muito legal. Então, assim, não vou só cuidar do seu coração. Eu vou cuidar do seu pulmão, do seu rim, do seu E os fígado. médicos estão vendo melhor, Não né? é? Hoje eu vejo assim que tem muito médico que fala mais do lado emocional, que Isso. fala mais. Outro dia um ortopedista me mandou uma paciente, né? Lá em São Paulo acontecia bastante, né? Ortopedista, homeopata. Aqui esse foi o primeiro. Mas, assim, as pessoas estão conhecendo mais o poder dessas medicinas integrativas, né? Isso mesmo. Não gosto de falar alternativa, que parece que ou é uma ou é outra, né? Mas é esse conjunto que o corpo da gente são. Eu costumo dizer que são vários corpos, né? E a gente tem que cuidar de todos. Olhar o corpo como um todo, né, Ebra? E a gente vai ter um brinde para ir lá para conhecer? Ela já chamou. Nossa, eu vou até marcar. Eu passar. vou, Eu vou. Olha, eu tenho Precisamos. uma dor nas costas tremenda. Sim, eu precisar. Eu acho que é postura também, né? Que você falou aí. Ela falou que vai dar regra para você. Verdade. Já chamou sua atenção no ao vivo. Chamou. Eu vivo levando aqui, ó. Eu sou o quê? Sou sanguínea. Eu sou colérica. Não, o que você falou que eu errei? TDAH? Que eu tenho TDAH. Aí a minha filha estava aqui, já virou e falou que ela em casa falou: Que viu Lu, primeiro. não é a Lu que falou que você tem TDAH primeiro, sou eu. Eu falei: pronto, né, Évora? Só porque eu penso rápido. Sim. Sou uma pessoa que pensa rápido em muitas coisas ao mesmo tempo. Mas a gente traz os profissionais para difundir mesmo. Isso é muito bom. Como, assim, eu não sabia que eu era desse jeito, mas há uma possibilidade, vá procurar outros A profissionais, pessoa né? vai atrás. Né? Sim, foi um prazer conhecer Prazer foi viu? meu, meninas. Foi muito bom Cris, estar aqui. Ricardo, muito obrigado. Adalberto, obrigado. Nós vamos deixar aqui junto como chama aquele negócio? no chat, né? No chat o seu endereço. Ok. Sim. E o Instagram, Sim. para o pessoal tá indo buscar, entendendo? A gente precisa de profissionais que tenham competência. Verdade. E você mostrou muita competência aqui. Obrigada. Muita. Então, assim, é para apresentar mesmo e entender que não é só Está lá. estar lá. Né? E que dádiva, que honra a filha do professor Matheus de Souza, gente. Muito bom. Que honra. Nasceu em Marília. E nasceu em Marília, olha aqui. Marilhense. Que honra. Então tá, pessoal. Assine, curta, dá um likezinho e não esqueça de mandar para um amiguinho que tá precisando, Isso. que tá com dores, né? Isso. Então, Porque todo mundo tem uma dorzinha na coluna. Com sim. certeza. Tem. Muito bom. então tá. Somos Sim. centenárias. Centenários. Agora ela vai ficar falando, gente, que a gente é centenário. O resto da vida dela, que a gente é centenário. Sentou, não é quartou agora. Sentou. Sentou. Ventex, muito obrigado. Grupo JR Falcão, Jander. Valeu. Obrigada a você que está nos acompanhando toda quarta-feira. Muito obrigada. Muito obrigada. Curte o seu final de semana, o resto da semana. Entenda que a gente precisa aprender a ser integrativos. Sim. Né? Quer dizer, eu preciso estar junto, cuidar da minha saúde por inteiro, cuidar dos meus relacionamentos por inteiro, aprenda a se doar, aprenda a fazer entregas, aprenda a receber, né, amiguinha? Sim. E vamos vivendo aí, que a vida tá boa pra gente. E quando você faz... Esses dias eu vi uma senhora falando assim, eu tenho 93 anos. Que bom. Então, foram 93 anos aqui. Tem hora que você vai chegando... Ciclos, hein? Quantos ciclos, né? E você vai ficando mais idoso, aí você fala, ai, tô velho, tá nada, tá vivo. Tá vivo. Você acordou amanhã, tá vivo. Isso é Né? importante. Pode estar com 100, 105, 104. E tá... Amiguinha, lembrei, no mês de outubro, não esqueça de fazer a prevenção do câncer de mama, né? Câncer de mama, Não ó. só outubro, mas agora vamos conscientizar. E aí, aproveita, já vê o câncer do colo do útero, já vê, né, tudo. Vai na sua ginecologista, bate um papinho com ela, em outubro, em setembro,
Você que tem irmã, mãe, incentiva aí, pessoal. E você que tem seu marido, né? Novembro tá chegando aí. E o começo a homem incentivar. precisa se cuidar, não Com é? certeza. com Eles têm certeza. parece que esse machismo estrutural, né, Évora, Que trouxe tem a ideia de que não de que pode, eles né? são invencíveis Não e não são. são. Mas eu acho que até isso está melhorando, né? Assim, era muito pior. Hoje em dia é mais tranquilo, né? Porque senão a gente vai ficando aí sozinha, Sim, né? com Eles vão indo certeza. embora. E não A prevenção apoia, sempre é o melhor, né, do que o próprio tratamento. com certeza. Gente, Beijo, beijo, obrigada. beijo, beijo. Beijo. Você viu, Évora? Vai tão rapidinho, né? Vai. E aí o Atos fica brigando ainda. Obrigado, Atos, Cristi, Ricardo e meu amor que também tá aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.